nas últimas horas, do ano de 2023. E é hora de nós refletirmos daquilo que precisa de ser deixado para trás. Porque o apóstolo Paulo ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então o ano de 2023 ele será lançado no mar do esquecimento. O que vai permanecer do ano de 2023 é aquilo que nós semeamos. Aquilo que nós semeamos no ano de 2023. Não sei se você vai gostar do que eu vou dizer, mas se você plantou boa semente, se prepare. Mas se você também plantou uma má semente, se prepare, porque a colheita é obrigatória. Plantar é opcional. Planta se quiser. Nós podemos até escolher qual semente plantar. Uma vez semeado, não tem volta. É a mesma coisa da palavra. Oh, me perdoe por aquilo que eu falei. Palavra lançada não tem volta. Palavra falada não tem volta. Desculpa, pedir perdão por aquilo que falou. Nós devemos guardar aquilo que falamos. A Bíblia vai dizer que a morte e a vida estão no poder das nossas palavras. Então eu só quero aqui lamentar com você, nesse ano de 2023, lançou aquelas sementes que não deveria ter semeado. E olha que essa é uma lei que nem o próprio Deus escapou dela. Nem o próprio Deus escapou. Ele ele queria mais filhos. Então ele teve que plantar o único filho dele. Ele teve que semear o único filho dele, para que ele pudesse colher multidão de filhos. Abra comigo aí a sua Bíblia, em Gálatas, vamos começar pelo outro caminho. Vamos começar Gênesis 8, depois a gente vai para lá. Gênesis 8, 20. Gênesis 8, 20. Isso aqui, esse texto vai tratar de quando Deus fez uma aliança com Noé. Se você é um bom leitor da Bíblia, você vai ver que tem algumas diferenças da aliança com Adão, com a aliança do Éden. Levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos e de aves limpas. Animais limpos e aves limpas. Sabe o que isso quer dizer? Que a sua oferta ela precisa
Por isso Jesus, quando ele entra lá no templo, ele começa, diz a Bíblia que ele começou a expulsar os campistas. Mas o que os campistas faziam ali? Eles vendiam as ofertas a serem sacrificadas. Ofereceu holocaustos sobre o altar. Os holocaustos eles precisam ser oferecidos no altar. E pode ser que durante todo esse ano de 2023 você não visitou o altar. Você precisa rever isso. Porque palavras só tem peso quando são acompanhadas. Ai, Senhor, eu te amo. Mas chega sempre diante dele de mãos vazias. Que amor é esse? E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Olha aí, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeiro e seco, não deixará de haver quem semeie, e também não deixará de haver a colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Essas foram as mesmas palavras ditas a Adão. Olha aí outra coisa: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves do céu. E disse Deus: Adão, tenha domínio. Tenha domínio, Adão. Tenha domínio. Deus disse para Adão ter domínio. Agora aqui para Noé, ele vai dizer: Noé, todos os animais terão pavor de você. Eles fugirão de você. E todo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Aí tá bom. Nós precisamos entender esse princípio. De todas as sementes, tem uma delas que nós não podemos nos furtar, que é a semente da honra. A semente da honra, essa nós não podemos deixar de semear. Eu olhei aqui, a honra, ela não depende de quem honramos. A honra, ela não depende de quem nós honramos. A honra depende
exclusivamente de mim e de você. Vamos falar para Jesus, vamos falar de Jesus porque é mais fácil falar dele. Porque muitos de nós dizem que honramos, mas eu quero dizer você o que Jesus disse. Jesus disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Honrar vai além de palavras. É aquilo que eu disse aqui. Tem coisas que o respeito nós conseguimos demonstrar com palavras, mas honra não. Eu amo fulano, eu amo ele, mas não faz nada por ele. Isso não é honra. Jesus ele disse assim: um profeta não tem honra senão na sua casa. Aqui vai ser diferente. Aqui vai ser diferente isso. Jesus disse que o profeta não tem honra senão na sua própria casa. Eu já falei isso aqui, eu falo para Deus, já falei isso aqui e vou repetir. Quando a gente sai para ministrar fora, eu já falei: Deus, o primeiro compromisso nosso é lá. O primeiro compromisso nosso é aqui. Mas por que quando a gente chega nos outros lugares, eles faltam um pouco carregar a gente no colo? É porque reconhecem a honra. A honra não depende de quem honramos, depende de nós mesmos. E nós precisamos olhar a pessoa em que nós vamos olhar com um olhar favorável, não como um olhar comum. Olhar comum. Vou falar de mim para eu falar de você. Eu só tive um pastor, ou eu só tenho um pastor até hoje. 25 anos. E muitas vezes eu fico me perguntando, e teve um dia que Deus me respondeu, falou, eu fui fazer aquilo que Deus falou e eu até tentei desvencilhar, tentei sair fora. Falei: Deus, mas meu pastor não precisa. Isso não. E aí Deus disse assim: não é pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro. É honra. Não é pelo dinheiro. É sobre semear. Não é pelo dinheiro. Eu disse isso para Deus. E Deus, o meu pastor não precisa. Até que Deus ele disse, e eu peguei e saí da sala de aula e fui lá no escritório dele e fui contar isso para ele. E quando eu cheguei lá, ele entendeu logo. Ele entendeu logo. Ele disse: eu entendo. E olha que nesses 25 anos pode contar as vezes que entrei dentro do escritório dele, no dedo de uma mão. E eu aprendi a amar, aprendi a respeitar, a honrar a opção que ele carrega. E por isso eu acredito que Deus me fez ser participante disso, por honrar. E você só vai atrair sobre você a unção a qual você honra, a unção a qual você respeita.
É essa unção que você vai atrair sobre você. Então nós precisamos aprender a semear a semente da honra. Nós precisamos olhar para aquela pessoa a qual nós devemos ou que nós queremos honrar, não com um olhar de igual, mas olhar com um olhar favorável a ele. Eu até disse aqui que eu não queria fazer como o apóstolo Paulo fez, ter que pedir perdão à igreja de Corinto, não sei, por ele não haver ensinado para eles o princípio de semear ou de honrar. Porque depois, nas outras igrejas, ele age de forma diferente. Aos Gálatas, logo na sequência em que ele diz assim: ei, isso foi antes, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ele fará. Gálatas 6, 7. Agora coloca aqui para mim Gálatas 6, 6. Gálatas 6, 6. Isso não sou eu quem está dizendo, é a Bíblia quem está dizendo. Olha aí, por isso que ele diz depois: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ele fará. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça-se participante de todas as coisas aquele que o instrui. Não, essa tradução aqui não é a que eu gosto. Eu vou falar aqui na tradução para vocês entenderem. Aquele que é instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o tem instruído. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia está dizendo. Olha lá. Aquele que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas. Não é NBI, não. Revista e atualizada. Na minha ali está diferente. Então pula mais um aí. Mas é Almeida, revista e atualização. Não. Então deixa eu voltar aqui no meu. Guarda aí o Gênesis aí. Gálatas 6, 6. Aquele que está sendo instruído na palavra é todas as coisas boas, aquele que ensina. A direção é essa. Aí está na tradução mais nova. É lá. Esse aí. Aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Vou repetir. Aquele que é instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o instrui. Agora coloca o outro. 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ele fará. Está aí. Só que aí nós pulamos aquele, vamos só nesse. Nós pulamos aquele e deixamos para trás o princípio da honra.
Primeiro mandamento com promessa: honre seu pai e sua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra e tudo te vá bem. Ô Tadinho, morreu tão novo. Morreu tão novo. Quer longevidade? Quer vida longa? Quer viver bem? Honre seus pais. É o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro. Honre seus pais. Eu já disse isso aqui. É uma semente que a gente semeia, que não tem como dar errado, levando em conta que nós estamos plantando para o nosso futuro. Aquilo que você faz com seus pais hoje é o que os seus filhos farão com você amanhã. E nós aqui, na nossa igreja, aqui nós não vamos ter filho aqui que espanca pai e mãe, não. O negócio aqui vai ser diferente. Aqui não. Nós vamos ter filhos aqui que honram os seus pais, que honram os seus pais, que honram todos aqueles aos quais Deus colocou sobre a autoridade sobre eles. Cuide deles. Você que ainda os tem, seja usado por Deus para dar uma velhice digna a eles. Para que quando chegar a sua vez, seus filhos façam tudo por você. Ou será que eles vão dividir a capa? Pai, essa capa aqui era metade que o senhor deu para o meu avô, agora a outra é sua. Toma. Ou será que será assim? Eles vão te dar a metade da capa. Porque conta-se uma história, e com isso as esposas aí, isso não é o caso nosso aqui, mas tem famílias que não se falam por conta das esposas, as briguentas. Mulher briguenta. Diz a Bíblia que é melhor você estar no meio do mar, você está, do que debaixo do telhado com uma mulher rixosa. Melhor você estar afundado lá longe, do que dividir o mesmo telhado com uma mulher rixosa, mulher briguenta. Tem irmãos que não se falam por conta das mulheres. Isso precisa acabar. Ah, mas por que você está falando isso? Isso precisa acabar. Porque tem marido que não cuida dos pais, porque a esposa não deixa. Por causa dela. E ela esquece que os pais dela tudo, os pais dele nada. Cuidado. E aí, se precisar, se a casa for pequena, não tiver como, vai ter que contratar alguém para ficar lá 24, ou então mudar para uma casa maior. O meu. Eu até poderia fazer uma brincadeira aqui e dizer que a melhor sogra do mundo é a sogra da minha esposa. Mas eu não vou fazer isso. É mesmo. E a sua também. Mas nós precisamos rever isso. Acabar com essas picuinhas de família. Porque
quando nós começarmos a ser participantes da terceira idade. Como é que será? Será que os nossos filhos vão nos colocar no asilo? Porque aquele moço, ele, como o pai dele, a mãe dele já havia falecido, e ele já estava bem idoso. O que ele fez? Levou o pai dele para morar dentro da casa dele. Conversou com a esposa: olha, meu pai e tal, nós precisamos cuidar dele. Só que a partir do momento que aquele homem entrou dentro da casa, a mulher transformou. Ela transformou e passou a ter briga todos os dias agora entre o casal. Ao ponto que aquele moço, ele teve que tomar uma decisão entre o casamento dele e cuidar do pai dele. E aí, um dia chuvoso, ele decide levar o pai dele embora. Ele lança uma capa sobre o pai dele, porque estava chovendo, e ele sai e porta fora. Quando ele chegar numa distância pouca da porta da casa, o menino gritou: ei, pai, espere um pouquinho. O menino tirou a capa de sobre o avô dele e dividiu ela no meio. E o pai dele perguntou: mas o que é isso que você está fazendo? Não está chovendo com seu pai, com seu avô? Não, pai, é porque metade é do meu avô e metade é sua. O que o senhor está fazendo com ele agora, eu vou fazer com o senhor depois. Então, essa semente da honra, nós não podemos deixar que ela passe desapercebida. Nós não podemos deixar que isso passe. E assim como nós declaramos o nosso amor por Jesus, nós não podemos nos apresentar e olha que isso é lei. E olha que isso é uma lei, que nós nunca devemos nos aparecer ou nos apresentar diante do rei de mãos vazias. É lei, isso está registrado em Deuteronômio, está registrado também mesmo, que nós não deveríamos comparecer perante o Senhor de mãos vazias. Ah, mas hoje eu não vivo mais pela lei, eu vivo pela graça. Sim, eu também, eu vivo pela graça, mas eu observo a lei. Eu preciso observar a lei, porque é a lei quem vai pôr limites. Sem lei, como é que você sabe que cometeu um pecado? Não tem lei? Nós não vivemos pela lei, mas nós observamos a lei. E lembrei de uma coisa aqui, agora. Eu não vou conseguir te falar os textos, mas você pode acreditar que é o que está escrito. Um jovem, ele chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? O jovem rico. E aí Jesus disse assim para ele: vou traduzir. Jesus disse assim para ele: você tem observado a lei, ou seja, os 10 mandamentos. Você honra seu pai e sua mãe? Jesus falou: não, isso aí eu observo desde a minha mocidade. Jesus falou para ele: da lei, porque honrar pai e mãe é lei, é lei. E aí Jesus disse assim: então tá bom, uma coisa só que falta, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Diz a Bíblia que aquele jovem se entristeceu. Por quê? Porque ele era dono de muitas riquezas.
aconteceu? Ele atropelou o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Amará sobre todas as coisas. Então quer dizer que o amor dele não estava em Deus, mas naquilo que ele tinha. E aí, só para você entender o que eu estou dizendo aqui, aquele carcereiro lá no apóstolo Paulo, lá na prisão, lá em Atos, ele vai dizer assim: o que eu hei de fazer para ser salvo? Qual foi a resposta do apóstolo Paulo para ele? Creia em Jesus e será salvo tu e tua casa. Creia em Jesus. Então tá, então vamos crer em Jesus. E outra coisa, só para você, e depois a gente vai falar disso a fundo, porque eu ainda estou escrevendo isso. Lá no casamento, quando acaba o vinho, Maria disse assim para Jesus: Jesus, acaba o vinho. E aí ele falou ali com ela, e ela chegou para o mestre, para os serventes lá da casa, e disse assim: fazei tudo o que ele vos mandar. Faça tudo o que Jesus mandar. Jesus mandou você honrar seu pai e sua mãe. Jesus mandou você ser submisso às autoridades. Jesus mandou fazer tudo o que ele vos mandar. Mas aí nós só queremos só a parte boa. Fazer tudo o que ele vos mandar. Se você quiser, vira após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso aí é crer em Jesus. Isso aí é obedecer aquilo que Jesus mandou. Então nós precisamos rever, de fato, o que é que nós esperamos. Tem coisas que eu plantei nesse ano, e eu sei que quando chegar, vai dar uma virada na minha vida. Mas também tem aquelas coisas que muitas vezes até de forma sem intenção, quando a gente age sem intenção, é aquilo que eu disse no começo, muitas vezes palavras não voltam. A gente fala as coisas no momento ali de fúria, fala as coisas no momento que não deveria de falar. Nós precisamos vigiar. E eu já comecei: Senhor, retarda isso. Já comecei a dizer: Senhor, retarda isso aí. Porque eu sei que nem tudo que eu plantei era aquilo que eu queria plantar. E olha que eu vigio, e olha que eu observo bem. Eu olho as coisas que eu falo, posso até falar, e depois eu não tenho muito aquela coisa de ficar pedindo desculpa, justamente por isso. Não tenho. Pedir desculpas para mim é pequeno demais, é muito pequeno. O que a gente precisa de fazer é não fazer, é não falar. É isso que a gente precisa, é observar as nossas atitudes com relação às outras pessoas. Porque a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da palavra, e aqueles que a utilizam bem comerá do seu fruto. Então,
utilizar bem a palavra. E para nós que fazemos parte da liderança, a Bíblia vai dizer claramente isso lá em Timóteo, que nós devemos dominar bem a palavra. Já estou indo para o fim aqui. Nós plantamos a semente, mas até que a semente se torne um fruto, isso leva tempo. Será que nós estamos aptos a esperar? No tempo passado, quem plantava tâmara não comia tâmara. No passado, hoje não, porque demorava-se anos até que a tamareira crescesse e começasse a dar frutos. Então, nós precisamos estar aptos a esperar. E nessa espera, e a espera ela não é de qualquer jeito, tem a forma correta de se esperar. Muitas vezes, essa espera vai requerer de nós obediência. Outras vezes ela vai requerer de nós renúncia. O que é, de fato, ela sempre nos requererá alguma coisa. Sempre. Então tá, então vamos parar por aqui. E a gente vai falar disso mais pra frente. Mas faça aquilo que o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Agora nós estamos aí há pouco mais de 10 horas. 10 horas? Pouco mais de 10 horas da virada do ano. O que nós precisamos fazer na virada é de fato viver uma virada. Só para vocês que a caminhada do povo dos hebreus pelo deserto durou 40 anos. Por quê? Porque eles saíram do Egito, mas estavam com saudades do Egito. Deus fez eles rodearem até que o Egito saísse de dentro deles. Você só viverá o ano de 2024, ou você só viverá o novo de Deus depois que você se esquecer das coisas que ficaram no ano de 2023. Você só vai viver o novo de Deus se abandonar o ano de 2020. Você só vai viver 2024 depois que deixar o 2023. Independe se você só for ver isso em dezembro de 2024. Independe do tempo. O ano virou, mas não virou para você. Precisa virar para nós. Amém. Para nós.